muito bem-vinda! Você está no melhor canal sobre nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje são doenças autoimunes e eu vou falar um pouquinho das mais conhecidas por aqui. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou te pedir para cumprir aqueles 4 passos que eu sempre peço para você se inscrever aqui no canal. Então dá uma olhadinha, vê se você está inscrita aqui no canal. Ative as notificações nesse sininho aqui em cima, dê o like no vídeo e faça algum comentário aqui embaixo. Fazendo esses 4 processos, essas 4 coisas que eu te pedi, o YouTube ele te prioriza aqui dentro da plataforma, ele entende que você é mais importante, mais engajada e também faz o meu canal crescer. Então é bom para mim, é bom para você, é bom para o YouTube, é bom para todo mundo. Então dá uma olhadinha, vê se você está inscrita, ativa a notificação aqui em cima, dá o like no vídeo e faz algum comentário aqui embaixo no espaço dos comentários que você aprendeu durante esse vídeo. Eu fiz uma listinha aqui, então eu vou olhar uma por uma para eu não esquecer daquelas que são mais importantes e vou te explicar mais ou menos o que é cada uma, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem uma dupla que nós chamamos de doenças inflamatórias intestinais, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Essas duas doenças, elas têm um processo muito parecido, onde causam lesões ao longo do trato gastrointestinal, isso na doença de Crohn, e na retocolite ulcerativa apenas na parte do intestino grosso, tá? E causam lesões mesmo, como feridas, e pode até mesmo ter uma infiltração e romper o intestino, tá? Então isso é uma doença, são as doenças inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa e doença de Crohn, que é uma dupla de doenças autoimunes que afetam o intestino. Nós temos também, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, que a gente chama como lúpus normalmente, né? Que ataca diversas células do organismo, então pode atacar os seus órgãos, a pele, as articulações, os ossos, o cérebro, atinge o corpo todo. O vitiligo, que a gente vê por aí, tem até a Natália do BBB que tem vitiligo, né? Que é uma doença autoimune que acaba atacando a melanina da pele, então vai descolorando pedacinhos da nossa pele. A Hashimoto, que é a famosa Hashimoto que causa tireoidite, que é a inflamação da tireoide, depois o hipotireoidismo, que é quando a glândula já está perdendo a função, e tem 2 vídeos aqui no canal sobre Hashimoto, mas a Hashimoto é onde os anticorpos estão destruindo a tireoide. Temos a dermatite atópica, que atinge a pele, né, a parte da derme, dermatite atópica, e causa desconforto, coceira, vermelhidão. Esclerose múltipla, que afeta o cérebro e os nervos e diminui movimentos, diminui até mesmo capacidade cognitiva em casos mais avançados. Doença celíaca, que causa a atrofia das vilosidades intestinais, então diminui a absorção de nutrientes no intestino, isso quando a pessoa tem contato com o glúten. A alopecia areata, que é aquela doença da Jada Smith, que é a esposa do Will Smith, que estava no Oscar, que deu todo aquele problema ultimamente, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas o marido dela deu um tapa no Chris Rock por conta de uma piada que fizeram com ela, porque ela tem alopecia, e a alopecia é uma doença autoimune que faz perder os pelos, então os pelos da face, os pelos do corpo e os cabelos, tá? A psoríase, que vai se manifestar como manchas avermelhadas, com descamações, né? E que também pode afetar as articulações. Tem também a artrite reumatoide, que afeta diretamente as articulações, inflamando, causando muita dor e até mesmo deformação quando já tem a artrose dessas articulações. A síndrome de Guillain-Barré, que atinge os nervos também, e a doença de Sjögren, eu acho que pronuncia assim. Vai estar escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas ela resseca glândulas e mucosas. Então essas são algumas doenças autoimunes que são muito conhecidas. Existem várias outras, mas a gente tem mais de 80 doenças autoimunes relatadas, né, na literatura, mas essas são as que têm mais ocorrência, tá? Citei aqui um pouquinho, também tem, que ocorre muito, que eu não coloquei aqui, mas vou colocar depois, a hora que eu for editar, diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é como se fosse a diabetes tipo 2, mas a pessoa tem uma doença autoimune,
onde o pâncreas dela começa a perder função, então ela para de produzir insulina e com isso ela tem a glicose aumentada e fica dependente do uso de insulina. Todas essas doenças, elas são chamadas de autoimunes por um motivo, é o seu próprio corpo se atacando, tá? Então, autoimune são os seus anticorpos se voltando contra órgãos específicos, áreas específicas do corpo. Então, toda autoimune, ela tem mais ou menos o mesmo processo acontecendo, são anticorpos atacando um órgão, atacando uma região, e dependendo de cada região, cada órgão, essa autoimune, ela vai ter um nome diferente. A base de toda doença autoimune é a inflamação. Porque como inflamação, e tem vários vídeos aqui no canal falando sobre inflamação, nada mais é do que os seus anticorpos sendo ativados para batalhar, para lutar, para eliminar alguma ameaça, né? Então o nosso corpo ele precisa cumprir algumas funções para que a inflamação ela fique contida como uma inflamação aguda que tem hora para começar, hora para acabar. Ele precisa o nosso corpo fazer essas funções para que essa inflamação não se expanda demais. Tá? E que funções são essas? Primeira função é que ele precisa reconhecer, lutar contra e eliminar potenciais ameaças, tá? E que potenciais ameaças são essas? Desde uma infecção por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, toxinas que estão no ambiente, o seu corpo ele precisa receber aquilo, né? Porque é impossível não receber, não se contaminar, não se intoxicar, não se infectar. Ele recebe aquilo, ele reconhece aquilo como aquilo realmente é, como uma ameaça, e ele destrói aquilo. Então, isso é uma função normal de inflamação. O seu sistema imunológico se inflama contra algo que pode prejudicar o seu organismo. A segunda função que o seu corpo precisa é ele perceber aquilo que não é uma ameaça, aquilo que é uma proteína que está dentro do seu corpo, que é o seu corpo mesmo que produz. Então ele precisa olhar e reconhecer a sua tireoide como um órgão do seu corpo, como uma tireoide. Ele precisa reconhecer o seu intestino, a sua pele, os seus órgãos como partes do seu organismo. Então ele precisa ter essa função também. O seu sistema imunológico tem que patrulhar esses órgãos, é como se fosse um scanner, como se fosse um sistema de defesa, mas ele não pode atacar. Ele precisa saber aquilo que é ameaça e aquilo que não é. A terceira função que ele precisa é saber aquilo que vem de fora e que não é uma ameaça. Aquilo que vem de fora e não é uma ameaça, como um alimento, por exemplo. Ele precisa olhar o ovo como uma proteína que vem de fora, mas que não é uma proteína de uma bactéria, não é uma proteína de um vírus, não é uma proteína de um fungo, não é uma proteína contra a que ele precisa se defender, contra algo que ele precisa se defender. Então, as três funções, ele olhar, reconhecer e lutar e eliminar uma ameaça, que é uma real ameaça, ele precisa identificar e não lutar e não batalhar e não tentar eliminar algo que está dentro do seu corpo, e ele precisa que é feito pelo seu corpo, e ele precisa olhar, reconhecer e não batalhar, e não querer eliminar algo que é inofensivo e que vem de fora, como os alimentos. E é o seu sistema imunológico que faz isso. Mas onde é que está esse sistema imunológico? No corpo todo? No corpo todo. Mas 80% dessas células imunológicas, elas estão no seu intestino. Então, toda inflamação crônica e toda doença autoimune, que é uma doença inflamatória, doenças autoimunes são doenças inflamatórias, né? Elas estão contidas no seu código genético, elas estão lá, né? Essa pessoa pode ter essa doença autoimune, tá escrito lá no seu DNA, mas ela só vai se manifestar mediante inflamação crônica. Então, você teve uma inflamação que se perdura por muito tempo e essa inflamação acontece porque o seu intestino não está saudável, eu já vou explicar isso para você. Tava lá no seu código genético que você ia ter e a inflamação funciona, ó, como uma chave que destranca essa doença e essa doença se manifesta. E ela vai ficando cada vez pior conforme você não controla a inflamação do seu organismo. Falei que o sistema imunológico está 80% lá no seu intestino, não falei? Portanto,
precisa cuidar muito bem dele. E um intestino que sofre muitas agressões ao longo do tempo, uma hora ele não aguenta. A função do seu intestino tem várias, tá? Mas uma delas, a mais importante delas, é fazer a absorção dos nutrientes, então das proteínas, das gorduras, dos carboidratos, fazer a digestão delas e absorver em formas bem pequenininhas. Então a proteína vai ser digerida e absorvida em forma de aminoácidos, os carboidratos serão digeridos e absorvidos em forma de pequenas glicoses, as gorduras vão ser digeridas e absorvidas como pequenos ácidos graxos e moléculas de glicerol. É assim que o seu intestino absorve. Ele absorve coisinha pequena, coisa grande ele não vai absorver. Aí ele vai absorver também vitaminas, minerais. E o que ele não vai absorver? Resto de bactéria, toxina, fungo, resto de toxina das próprias bactérias que estão fermentando, que estão produzindo substratos lá dentro. Tudo isso ele vai deixar para fora e vai excretar lá nas suas fezes. Ele vai absorver aquilo que é bom. Contudo, um intestino que está ficando doente, que está sendo agredido constantemente por conta de você ingerir um monte de produto químico dentro dos produtos alimentícios, né? Então você olha lá as embalagens dos produtos alimentícios e nem é comida, tem tanto produto químico ali que a gente nem considera comida. Você vive num mundo cheio de toxinas, do ar que a gente respira, a água que a gente bebe, né? Fora os estresses do cotidiano, que o corpo não sabe identificar o que é estresse mental, o que é estresse do corpo. Então libera cortisol, aumenta o grau de inflamação. Tudo isso vai fazendo com que seu intestino fique cada vez mais frágil, até o momento que ele se rompe. Abre pequenas rachadurinhas nessa barreira intestinal, fazendo com que essas toxinas, esses restos de bactérias, esses restos de vírus, esses restos todos que deveriam ser excretados, entrem na sua corrente sanguínea. E a partir do momento que entra no seu corpo, o seu sistema imunológico, ele vai olhar e ele vai fazer o quê? Ele vai reconhecer aquilo que não pertence àquele lugar. E ele vai tentar se defender. E ele vai causar uma inflamação ainda maior. Uma pessoa que já tem uma doença autoimune e que tem o corpo inflamado naturalmente por conta dessa autoimune, ele vai ficar cada vez mais inflamado se o intestino não estiver saudável. Então isso quer dizer que ele vai começar a confundir cada vez mais as coisas, porque um sistema imunológico hiperativado é como se fosse soldado de guerra traumatizado. O soldado ele vai para a guerra bem, ele sabe quem é o inimigo, ele foca no inimigo e ele vai contra o inimigo, né? Isso é o seu sistema imunológico funcionando legal. Agora, quando você deixa esse soldado na guerra por muito tempo, tudo ele toma susto. Você dá um estalinho do lado, ele já quer jogar a granada. O nosso corpo a mesma coisa. Inflamado por muito tempo, ele se torna hiperativado, hiperresponsivo. Qualquer coisinha que aconteça, ele já responde com uma inflamação absurda. E isso começa a confundir e atacar as suas células saudáveis, piorando o seu grau de autoimune e até mesmo ativando uma autoimune que você não tinha. Então, por fim, para a gente entrar no final desse vídeo e dar um rumo para sua vida, a gente sabe que antigamente o tratamento de uma doença autoimune era feito com medicação, corticoide, anti-inflamatório e imunossupressor, né? Basicamente era isso. Se você tem autoimune, provavelmente você deve tomar algumas dessas medicações. Só que hoje a gente já sabe que as medicações elas vão funcionar para uma fase aguda da doença. Mas para você fazer a remissão da doença, ou seja, para ela interromper, né, aquilo que ela está fazendo, aquele sistema imunológico ele cesse de te atacar, você precisa desinflamar. E para você desinflamar, você precisa cuidar da sua saúde intestinal. E o primeiro ponto é retirar tudo aquilo que está hiperativando esse sistema. Então, alimentos que são muito alérgenos, alimentos que você já sabe que você tem alergia, sensibilidade, tirar fora, principalmente aqueles que são muito alérgenos, como glúten e lácteos. Depois, recolocar enzimas,
recolocar vitaminas, recolocar minerais, nutrientes dentro desse corpo que ele não foi capaz de absorver todo esse tempo, que esteve em deficiência por conta de uma alimentação ruim, de uma dieta mal feita. Depois, até mesmo reinocular, colocar dentro desse organismo bactérias boas para restaurar também essa microbiota, nem sempre usado dessa forma. Às vezes, com paraprobióticos, que são probióticos mortos, com pré-bióticos principalmente, para criar um bom ambiente para as boas bactérias intestinais sobreviverem. São recolocados ali e reequilibrado todo esse sistema. Mas o primeiro ponto que eu quero que você observe, que você coloque na sua vida de forma prática, é remover tudo aquilo que está te fazendo mal. Observe a sua alimentação. Veja se você não está comendo muito produto industrializado e pouca comida de verdade, muita toxina e pouco nutriente, muita caloria vazia e pouco nutriente para dentro do seu organismo. Melhore primeiro a sua alimentação, depois a gente conversa sobre o resto, mas a sua alimentação é o foco principal. O que você está fazendo hoje é o melhor que você pode fazer pela sua saúde? Coloca aqui para mim nos comentários, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui também que eu venho para responder. Compartilhe esse vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!